Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus.
E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai Sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei,
Parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma.
E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us.
Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção.
Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeca do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai sus.
E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei,
Parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma.
E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us.
Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção.
Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai SUS.
E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei, parece com um personagem do Among Us. Meu pai sus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando bater uma. E quando eu olhei pra cabeça do meu pau, eu pensei,
Parece com um personagem do Among Us. Ah, meu pai Jesus. E vocês sabem o que aconteceu? Eu perdi a minha ereção. Você perde a porra da minha ereção. Vocês precisam calar a porra dessa boca e parar de falar sobre Among Us. Ontem eu tava no banheiro tentando...